Olá, meus alunos da quarta série. Estamos aqui nessa primeira aula de ciências para falar de um assunto que eu iniciei em sala de aula. Quando nós falamos na questão de meio ambiente, nós sabemos que existe um elo, né? Para que o meio ambiente esteja em equilíbrio, ele precisa que os seres vivos eles estejam em harmonia. E para que isso aconteça, nós vamos conhecer agora os elos da cadeia alimentar. Quando falar cadeia alimentar, nós estamos falando o quê? De sobrevivência. A gente precisa se alimentar para sobreviver. A cadeia alimentar é uma sequência que apresenta quem se alimenta de quem, para saciar sua fome. Nesse contexto, cada espécie desempenha um papel fundamental para que esse equilíbrio aconteça. Há aqueles que produzem seu próprio alimento, que são os seres produtores, e há aqueles que consomem, que são os seres consumidores. Os seres consumidores, eles são classificados em primário, secundário e terciário. Os produtores são os vegetais e as algas. São os animais que produzem seu próprio alimento. Através do quê? Através da luz do sol, né? Ela realiza o quê? A fotossíntese. Ela não precisa de outro ser para sobreviver. Ela mesma produz o seu próprio alimento, que são as árvores, né? Os vegetais. E temos os seres consumidores primários, que são os animais herbívoros que se alimentam de vegetais e os animais onívoros que se alimentam de outros animais e de vegetais também. Temos os seres secundários, que são os animais carnívoros que se alimentam dos herbívoros e dos onívoros. E temos os seres consumidores terciários, que são os animais carnívoros que se alimentam da carne de outro animal carnívoro. Agora vocês prestem bastante atenção. Os animais onívoros, por se alimentarem tanto de vegetais como de animais, ele entra em todas as cadeias alimentares, né? Ele participa de outras cadeias alimentares. Ele pode ser classificado como consumidor primário, secundário ou terciário. Quando esses seres consumidores eles morrem, né? Ou parte deles é eliminado lá no meio ambiente, como as folhas, os frutos e os galhos dos seres produtores, que são os vegetais, temos o último elo da cadeia alimentar, que são os micro-organismos decompositores, que na maioria das vezes é representado pelos fungos e as bactérias. E esses seres, eles podem ser encontrados no solo, no ar ou na água. E tem a principal função dele é o quê? É decompor os seres produtores e os seres consumidores, que morrem, né? E a função desses seres, né, esses micro-organismos decompositores, eles vão fazendo uma espécie de uma faxina na natureza, né? Ele vai reabsorvendo a matéria morta e vai liberar o quê? Substâncias. E essas substâncias que esses seres vão eliminar, eles se tornam o quê? Fertilizante. Fertilizante para quem? Para os vegetais, né? Esses vegetais vão crescer com nutrientes e vai provocar o nascimento de outros vegetais também. Então, essa é a função dos seres decompositores, né? Que são os fungos e as bactérias. Agora temos aqui uma cadeia alimentar terrestre e uma cadeia alimentar aquática. As cadeias alimentares, elas mantêm um ecossistema em perfeito equilíbrio, né? Vocês lembram que eu falei em sala de aula que o desmatamento, a queimada, a destruição da natureza, ela pode provocar esse desequilíbrio? Mesma coisa na cadeia alimentar. Essa ação do homem, né, destruindo a natureza, ela provoca o desequilíbrio da cadeia alimentar. Por quê, professora? Porque às vezes os animais eles saem do seu habitat,
né? Eles não ficam com uma casa para ficar, né? Que é lá no meio ambiente, na natureza. Temos aqui o exemplo do Pantanal, né? Que com essas queimadas, os animais eles vêm para onde? Eles vão para outro lugar procurando ar para respirar, procurando uma casa, né? Um novo habitat. Então ele vai o quê? Vai entrando em desequilíbrio aquela cadeia alimentar lá do Pantanal. É a mesma coisa com todas as cadeias alimentares, né? A ação do homem às vezes pode, às vezes não, muitas das vezes provoca esse desequilíbrio na cadeia alimentar. Temos aqui duas cadeias alimentares, a cadeia alimentar terrestre e a cadeia alimentar aquática. Se vocês observarem aí a imagem, na cadeia alimentar terrestre, a árvore está se alimentando de quê? Da luz do sol. Aí lá vem o gafanhoto, né? Com fome, e ele adora comer folhas, vai lá e se alimenta das folhas, né? E o passarinho voando, vai lá e aproveita e come o gafanhoto. Aí lá vem a jaguatirica toda formosa, só que ela está com fome, né? Ela vai se alimentar do passarinho. E essa jaguatirica, com o tempo, vai passando, ela, né, vai ficando idosa e ela morreu. Aí lá vem os seres decompositores, né? Os fungos e as bactérias. E vão o quê? Se alimentar dessa matéria morta, né? Então, ela vai fazer o quê? A faxina. E essa matéria morta, ela vai liberar substância, nutrientes, para quê? Para que o vegetal cresça. Então, olha o elo se fechando aí. A mesma coisa acontece com a cadeia alimentar aquática. Vocês observem aí que as águas, que são os seres produtores, elas estão se alimentando da luz do sol. Aí lá vem os crios, né, que são aquelas criaturas pequenas que parecem camarão, se alimentam das algas, morrendo de fome se alimentam das algas. Aí vem o peixe pequeno, se alimenta dos crios. Aí lá vem o atum, se alimenta do peixe pequeno. E lá vem o tubarão, enorme, né? Dá até medo, se alimenta do atum. E esse tubarão morreu. E lá vem os seres decompositores. Aí provoca a mesma coisa. Esses seres decompositores irão provocar, vão produzir nutrientes para as algas. E aí o elo da cadeia alimentar se fecha, certo? Então eu espero que vocês entenderam esse processo da cadeia alimentar, né? Que é importante o equilíbrio, né, do nosso meio ambiente. Por isso que nosso papel de ser humano é fazer com que esse meio ambiente ele fique sempre em equilíbrio, não destruindo a nossa natureza, né, para que esses animais possam desempenhar o seu papel na natureza, no nosso meio ambiente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e realize as atividades da apostila. E muito obrigada por ficarem aqui até o final.